Então, pessoal, no segundo momento da nossa aula, engasguei. Nós continuamos lá no exemplo que eu dei, do apartamento que pegou fogo. Então, o inquilino, né, ele teria direito a rescindir esse contrato, que é a matéria que a gente está estudando, não pagar os ônus dessa rescisão, porque ele se enquadraria na inexecução involuntária. Então, ele não deu culpa ao evento que o levou a rescindir esse contrato, que foi em decorrência desse caso fortuito, né? No caso do fogo que pegou no apartamento do vizinho, que levou até ele a fumaça. Mas, e a questão das perdas e danos? O prejuízo que ele teve nos móveis, né, que ele perdeu, o prejuízo que ele teve nas roupas que ele perdeu, quem teria a obrigação de arcar com esse prejuízo? Aí, o vínculo obrigacional, lembra que obrigações é o vínculo jurídico entre credor e devedor. Quem tem a obrigação de arcar com essa despesa não é o apartamento, a imobiliária que alugou o apartamento para ele, mas sim a empresa de energia que ficou responsável e afirmou que não tinha problema nenhum naquele relógio do condomínio todo, né? Ela sim teria a obrigação de indenizar os prejuízos que essa pessoa teve no apartamento. Bom, terminamos essa parte aqui da inexecução involuntária, por caso fortuito ou força maior, e estamos agora na onerosidade excessiva. Voltando no caso da inexecução involuntária, o fórum que foi passado para vocês, a questão do Covid, né, 19, que é essa questão da pandemia. Eu, particularmente, entendo que essa pandemia do Covid, ela não chega a ser uma força maior. Para mim, seria previsível que isso acontecesse. Eu imagino que, em decorrência dos danos ambientais que o ser humano tem afligido a natureza e questão de alimentação e tal, seria possível que isso acontecesse, né? Mas, enfim, volto a repetir que se é caso fortuito ou força maior, isso não altera o efeito jurídico no direito brasileiro. Então, a Covid, a pandemia, ela se enquadra numa das situações de pedir inadimplemento de um contrato, não ter que arcar com os ônus dessa rescisão, desse pedido de rescisão desse contrato, em razão disso. Agora, veja bem, cada caso é um caso. Teria que provar efetivamente que foi o Covid, a pandemia, que atingiu o contrato que eu quero rescindir e não dou conta mais. Se eu não provar que foi em razão da pandemia que eu não consegui cumprir esse contrato, eu não consigo entrar na inexecução involuntária, tá? Então, voltando a dizer, o conceito que vocês aprenderam de obrigação. Obrigação é o vínculo jurídico, tem que ter um vínculo, uma ligação, um nexo entre o credor e o devedor, para que daí você possa falar que a parte não cumpriu com a sua obrigação. E, decorrente desse descumprimento, pedir aí a indenização, por exemplo, né? Então, o não cumprimento da obrigação, ela gera o dever de indenizar. Agora, eu tenho que provar esse nexo, ou seja, essa relação de uma coisa com a outra para pedir essa resolução do contrato. Bom, complementando essa ideia, nós temos a outra situação que é a onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva também é um caso de inadimplemento involuntário, ou seja, eu não consigo cumprir esse contrato, não por minha culpa, mas é porque eventos extraordinários, no caso da teoria da imprevisão, imprevisíveis, afetaram objetivamente a minha condição financeira para eu manter aquele equilíbrio contratual que já não é possível mais. Bom, então, a teoria da imprevisão, quando a gente fala em onerosidade excessiva e vai ler isso na doutrina, parece que um é consequência do outro ou quase sinônimos, mas não é.
Onerosidade excessiva é uma coisa, ela é baseada, tem fundamento na teoria da imprevisão. Vamos pegar o nome, então. Vamos destrinchar esse nome para a gente entender isso. Onerosidade excessiva é algo que tornou extremamente oneroso para mim. E eu não consigo continuar com isso. Ou seja, na época em que eu contratei com a pessoa, eu assumi aquele contrato porque eu tinha condições de pagar aquilo. Eu não ia imaginar que uma situação extraordinária ia atingir esse contrato que eu assumi de tal forma que eu não consigo mais mantê-lo, porque ele se tornou oneroso demais para mim. Beleza. O fundamento da onerosidade excessiva está na teoria da imprevisão, que tem por fundamento a rebus sic stantibus. Então, esse fato imprevisto é que justifica a minha onerosidade excessiva. Só que um é independente do outro. Eu posso pedir uma revisional, por exemplo, de um contrato, baseada apenas na onerosidade excessiva. E assim, também posso pedir uma revisional do meu contrato, baseado apenas na teoria da imprevisão. São situações diferentes. Então, bom, a teoria da imprevisão, então, ela se fundamenta na rebus sic stantibus, né? A rebus sic stantibus é a possibilidade de eu retornar, rebus, voltar, sic, as coisas anteriores. Então, a possibilidade de eu voltar ao início do que foi a possibilidade de rever esse contrato, porque a situação modificou. Lembrando lá no início da nossa aula que a rebus sic stantibus, ela é uma teoria que teve origem na Primeira Guerra Mundial, né? Na época daquela sociedade patriarcal e agrária em que o homem sustentava a casa, né? E baseada numa economia agrária. Acontece que esse homem, que era o sustento da casa, e a função da mulher era apenas procriar, ele foi para a guerra e morreu na Primeira Guerra. Não bastasse morrer na Primeira Guerra, o intervalo da Primeira Guerra com a Segunda foi basicamente 20 anos. Uma terminou em 1900, começou em 1919, foi até 1939, a outra começou em 45, mais ou menos isso. Então, basicamente 20 anos de intervalo de uma outra, nós tivemos a Segunda Guerra. Quem ia lutar naquela época? O homem. Então, foi todos os homens, inclusive crianças, já iam para a guerra, né? 12 anos, se você for pegar o Código Imperial no Brasil, a maioridade penal no Brasil chegou até 14 anos, depois ela foi para 16, até que a gente hoje considera 18 anos. Mas a maioridade do Brasil, 14 anos, indivíduo de 14 anos já era casado, já tinha família, já tinha que constituir, cuidar da vida, né? Mesmo porque a expectativa de vida lá nos idos da década de 40 era muito baixo, né? Pessoa com 30 anos já estava idoso, 40 anos já estava indo para a glória. O raciocínio era mais ou menos esse. Então, voltando para essa época, para a gente visualizar, entender o que é a rebus sic stantibus. Esse homem morreu e nós estamos diante de uma região acabada com as duas guerras, né? Já depois da Primeira Guerra, já tinha esse reflexo da miséria, da pobreza, de uma sociedade arrasada com a guerra. Ora, se os homens morreram e eram eles que trabalhavam, que iam capinar, quem que vai trabalhar agora? Quem que vai pagar as contas que esse homem assumiu? Tinha que ser a mulher, né? Então, a mulher foi levada, forçada, por uma questão de sustentar a sua família, a reerguer o país onde ela morava, que estava arrasado com a guerra. Então, foi ela que pegou na enxada e pagou as contas. Então, o que a revisional procurou fazer? Que a rebus sic stantibus, a possibilidade de voltar às coisas postas, ou seja, rever as coisas postas, foi possibilitar, ajustar aquele contrato de maneira tal que ele não se perdesse, para que ele fosse pago e minimamente pudesse manter essa relação contratual para que não fosse pior ainda os efeitos da guerra. Então, veja bem o que eu vou dizer. Em épocas de pandemia, isso é muito sério. Quando a gente fala em revisional de contratos, rescisão, a gente tem que entender que
O que mantém a sociedade e a economia são as relações contratuais. Se eu não tiver uma segurança jurídica nesse contrato, de maneira tal que seja possível que ele continue, a crise vai se agravar mais ainda. Então, se eu não tiver meios de viabilizar para as duas partes um risco menor, porque veja bem, eu vou ler um artigo aqui e fazer uma crítica, inclusive doutrinária do artigo. A onerosidade excessiva, pelo artigo 477, a gente imagina que é quando apenas uma parte tem um prejuízo que para ela é de tal forma oneroso que ela não consegue continuar com aquele contrato. Veja bem, nem sempre é só para uma parte. A onerosidade pode ser para as duas partes, tanto para quem contratou como para quem foi contratado. Então, a situação extraordinária, esse evento imprevisível, ele pode causar prejuízo para as duas partes. Por que a defesa doutrinária é manter o contrato de alguma forma e não resolver? Resolver, então, qual é a consequência? Vou repetir. Qual é a consequência jurídica da resolução de um contrato? As partes voltam à situação antes desse contrato, ou seja, a situação anterior. Eu volto a não ter o carro e o carro que eu não paguei vai para a empresa que financiou. É isso. Resolver é as partes voltar à situação anterior desse contrato. E, de repente, isso pode ser pior ainda para as duas partes. Imagina o que a financeira vai fazer com o carro numa época que ninguém está comprando carro. Qual é a vantagem dela fazer busca e apreensão de um veículo numa época de crise que não está vendendo carro? Ela vai ficar com esse veículo usado no pátio para revender para quem? De repente, a melhor opção, que é o que muitos bancos têm procurado fazer, inclusive financeiras, é negociar e rever, inclusive tirar juros. Gente, tem dívida de banco que a pessoa recebe carta de cobrança, que a dívida dela está em 30 mil, e o banco propõe pagar em promoção à vista parcelado em 10 vezes de 3 mil, reduz 30 mil para 3 mil reais. Porque é melhor receber alguma coisa do que não receber nada. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. A melhor opção, então, num contrato é tentar mantê-lo, porque a manutenção do contrato é que gera o equilíbrio econômico, porque ainda vivemos numa sociedade cuja estrutura é capitalista. E o que mantém o capital é o giro desse capital, que é o sistema financeiro. É o capitalismo que a gente ainda conhece como centro financeiro. Ou seja, eu tenho que girar esse capital, esse dinheiro. Se ele ficar empatado, isso é um prejuízo para todo mundo. Então, a ideia é não resolver, mas buscar meios de minimizar os prejuízos para as duas partes e tentar as partes entrar no consenso para manter esse contrato. Por que eu estou dizendo isso? Esse foi o fundamento da teoria da imprevisão, quando ela nasceu. Então, eu me preocupo muito com a questão da hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação que eu dou de determinado caso, mas essa interpretação, ela tem uma premissa, ela tem uma razão dela existir. A interpretação de eu aplicar rebus sic stantibus decorreu da necessidade de uma sociedade, em uma determinada época, de viabilizar meios que os contratos fossem pagos, aquilo que foi assumido fosse pago, para que a sociedade pudesse reconstruir, né, às custas de quem? De um homem que morreu, não existe mais. Então, inclusive, viabilizando meios diante de uma realidade de uma mulher que nunca trabalhou, porque socialmente a única função dela era ser parideira. Ela não tinha uma função social relevante, tanto é que a mulher nem podia votar. Ela não tinha leis trabalhistas para ela e ela teve que trabalhar. Então, quando faz essa revisional de contratos, tem que pensar tudo isso. Como que eu vou inserir essa mulher no mercado? Eu tenho que revisar de maneira tal, considerando essa realidade, porque não adianta eu abaixar juros e não dar meios para ela pagar. Entendeu? O raciocínio da revisional seria mais ou menos esse. Pegando essa lógica da revisional, nós vamos pegar um artigo aí que começa a falar dele, que é o artigo 112 do Código Civil, que vocês estudaram
lá em negócios jurídicos. O artigo 112 diz assim, que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, você tem, de um lado, a intenção, que é a vontade, realmente o que eu quis nesse negócio, com o sentido literal. O sentido literal é a declaração. Então, quando eu tenho um contrato, por exemplo, escrito, nele tem as cláusulas, condições, está tudo ali declarado. Então, está no papel. Esse sentido literal, ele tem por embasamento o cumprimento dele com força na teoria da pax sunt servanda, segundo o qual o contrato é lei entre as partes. Então, pela pax sunt servanda, aquilo que você assinou porque você quis, então você tem que cumprir. Beleza. Mas eu assinei porque eu quis naquela época. Aí veio uma situação que eu não imaginava que iria acontecer. Então, meu quis não foi bem quis naquele sentido. Isso é o que fala o artigo 112 no início. Olha o que se considera mais, a intenção do que eu queria ou o que eu assinei? O aspecto literal, o sentido literal, ou realmente a intenção que eu queria? Portanto, se eu provar que eu achei que a minha intenção era uma, mas eu assinei achando que o resultado seria outro, eu teria a possibilidade de revisar isso aí. Portanto, a rebus sic stantibus aqui, ela é acima da pax sunt servanda. Em que sentido? Exatamente nesses casos que a gente está falando. Então, quando é que eu invoco a rebus sic stantibus, que é o que a gente conhece como teoria da imprevisão, que é a possibilidade de eu rever esse contrato e até resolver. É exatamente no fundamento desses casos, caso fortuito, força maior, ou ainda nessas situações aqui de imprevisão de um evento extraordinário que eu não podia imaginar e que afetou e me onerou na minha parte financeira que eu não consigo pagar. Bom, então você tem de um lado a aplicação do pax sunt servanda e do outro lado a teoria da imprevisão. Bom, em quais situações que eu poderia aplicar a teoria da imprevisão? Primeiro, eu tenho que provar para o juiz, aí vem a questão das provas, que vocês já estudaram também no negócios jurídicos, né? Salvo engano, deixa eu confirmar aqui, é o artigo 212 do Código Civil. É isso mesmo. Os negócios jurídicos, eles serão provados por quê? Quais seriam as suas provas? A confissão, os documentos, testemunhas, presunção e perícia. São 5 maneiras que eu posso provar. Então, quando eu estou alegando, por exemplo, a teoria da imprevisão, o que eu tenho que provar para eu poder justificar o meu pedido de revisional ou até de resolução desse contrato? Primeiro, eu tenho que provar que houve uma modificação do fato para conservar o meu negócio jurídico. Ou seja, na época que eu fiz o negócio jurídico, a situação era uma. E depois da execução, por isso que eu só tenho como aplicar essa onerosidade excessiva nos contratos de trato sucessivo de execução diferida. Porque quando eu contratei, a situação era uma, e depois a situação se tornou outra. Então, eu tenho que provar modificações dessa situação de fato que implique modificação na execução. Ou seja, depois que eu assinei o contrato, é que o problema surgiu. Na época estava tudo certo e eu assumi o risco. Outro, situações extraordinárias. Exemplo, vamos pegar a origem da rebus sic stantibus, guerra. Outra situação extraordinária que estamos vivendo, pandemia, Covid. Então, essa situação extraordinária, ela afeta as relações contratuais. Mas o que eu tenho que provar? Além dessa situação extraordinária, eu tenho que provar que eu não tenho como permanecer naquela condição que eu assumi da dívida nesse momento, porque a pandemia afetou a minha possibilidade de ganho para eu continuar pagando da mesma forma, entendeu? Esse é o raciocínio. Esse raciocínio, ele tem, por hermenêutica, o fundamento da teoria da pressuposição. O que diz a teoria da pressuposição? Quando alguém contrai, se obriga
por alguma coisa, ele se obriga pressupondo que vai continuar, que vai ter uma permanência daquela situação pela qual ele contratou. Ou seja, pela teoria da pressuposição, eu assumo um contrato com alguém pressupondo que a minha situação vai manter da mesma forma que eu posso continuar pagando aquilo ali. Veja bem, essa questão que está lá no artigo 478, que vai falar o que seria essa possibilidade da imprevisão. No que eu teria que provar para o juiz? Primeiro, a imprevisibilidade, que teria que ser esse evento prejudicial que surge depois do aperfeiçoamento do negócio. Segundo, essa imprevisibilidade que surgiu depois do negócio tem que ser prejudicial para mim. Eu tenho que provar que o Covid me trouxe prejuízos financeiros. E como que eu vou provar isso, gente? Um documento provando que eu ganhava tanto e agora eu ganho X. Bom, terceiro, o caráter é geral, ele não pode ser subjetivo. Não afetou Priscila, mas afetou todo mundo. Lembra do que eu falei quando é que o inadimplemento deixa de ser voluntário e passa a ser involuntário. A onerosidade excessiva é uma forma de inadimplemento involuntário. Eu tenho que provar que o fato prejudicou não só a mim, devedora, mas prejudicou também quem? O credor. Por isso que eu digo e repito a crítica ao artigo 477. Pela interpretação que a gente faz dele, parece que basta o devedor provar que foi oneroso para ele. Ou seja, tem que ser oneroso só para mim? Não, o fato também é oneroso para o credor. E o fato sendo oneroso para os dois não impede de eu aplicar a onerosidade excessiva e querer ou rever o contrato ou resolver esse contrato. Então, voltando. Esse evento tem que ser geral. Entende ser geral, algo que afete a mim e ao credor também. Lembra do exemplo do Brumadinho. A lama acabou com a minha casa, mas também acabou com a loja. Então, por essa razão, eu não devo mais nada para a loja. Eu devo, lembra do exemplo do fogo no apartamento, do aluguel. Eu devo até o momento que a lama chegou. A minha dívida continua, porque a causa, o fato imprevisível é posterior à execução. Então, imagina que eu não paguei 2 boletos dessa loja. Eu estou devendo os 2 boletos antes da lama chegar. A partir do momento que a lama chegou, encerrou o contrato, porque foi uma força maior. Aliás, naquilo ali foi fato, caso fortuito também, porque já tinha tido aviso, né, que poderia romper. Bom, outra situação. Esse fato, além de ser de caráter geral, ele tem que prejudicar a equação econômica e financeira, aí que eu tenho que provar. Esse equilíbrio entre as partes, né? Porque o contrato é um negócio que ele converge, ou seja, o credor e o devedor têm que estar convergentes, ou seja, a vontade é livre e desimpedida dos dois. Porque se um se obrigou por uma coisa de coação, uma situação de lesão, estado de perigo, você não tem vontade convergente. Então, a vontade convergente é o que a gente chama de livre e desimpedida dos dois. Bom, essa vontade convergente é que gera o equilíbrio financeiro dos dois, né? Eu tenho que provar que não tem mais esse equilíbrio financeiro, que também economicamente eu tive prejuízo e não dou conta de manter as dívidas que eu assumi. E o mais importante, o contratante não pode estar em mora. Porque para eu pedir a onerosidade excessiva, eu não posso estar em mora. Entenda-se a palavra mora como inadimplemento voluntário. E lembrando que vocês estudaram direito das obrigações, existem 2 formas de inadimplemento. O absoluto, que é quando deu PT, perda total, aí você vai pagar perdas e danos, o valor da coisa que perdeu, mais indenização. E o relativo, quando a coisa não se perdeu, você paga apenas as multas decorrentes dessa coisa que se perdeu. Imagine que aquele caso do apartamento, a culpa foi sua. Você, brincando de botar a vela, fazer graça, botou fogo no apartamento inteiro. Se a culpa foi sua, aí você vai pagar o valor do apartamento mais indenizações decorrentes disso aí.
Isso aí é um inadimplemento absoluto. O inadimplemento relativo, o apartamento existe, mas você está devendo aí os meses de aluguel. Esse é o inadimplemento relativo. Nos dois casos, eu tenho aí a questão, aliás, eu só tenho mora no inadimplemento relativo. Volta lá em direito às obrigações para vocês lembrarem disso que eu estou dizendo, inadimplemento. Mora é o atraso. Eu só tenho atraso de algo que ainda existe. Se algo não existe, eu tenho inadimplemento absoluto. Nesses dois casos aí que eu estou citando, seria do inadimplemento voluntário. Ou seja, o fato não aconteceu também com o credor, aconteceu só com você. Agora, se o fato aconteceu com o credor, aí resolve essa obrigação. Então, se eu estou em mora, eu não tenho como invocar, por exemplo, uma revisional ou uma resolução. Vou dar um exemplo. Eu moro num imóvel alugado e estou devendo 2 meses de aluguel. E aí veio a pandemia e eu fui demitida. Perdi meu emprego. Nossa, e agora? Aí perdi meu emprego, quero a redução desse aluguel. E a imobiliária disse que não vai me dar. Né? Que o aluguel R$800 vai ser assim, pronto, acabou. E ela não é obrigada a reduzir o aluguel. E não é mesmo. Aí eu vou para a justiça pedindo a revisional desse contrato. Olha, eu não tenho para onde ir agora, porque se eu fosse mudar ia ficar muito caro a despesa com mudança. E eu quero continuar lá, mas eu quero aluguel mais barato. E a imobiliária não quer me dar e eu fui demitida. Aí eu provo tudo. Que eu tinha um salário, com o salário eu pagava isso. E como não tem salário, não tem como mais pagar o aluguel. Beleza. Só que eu estou devendo 2 aluguéis. Então eu não tenho como pedir essa revisional ou resolução. Então já resumi aí, ó. Se você tiver em mora daquele objeto que você quer resolver ou revisar, não tem como mais, tá? Você não pode estar em atraso. Então, uma das dicas que a gente dá para quem quer entrar com uma revisional ou resolução, alguma coisa assim, pague o que deve, aí depois você pede. Porque, caso contrário, não tem como pedir. Então, a pessoa não pode estar em mora. E aí, por fim, o artigo 479 do Código Civil e 480 vai dizer que é possível, não é obrigado, tá? Para que não haja prejuízo da perda desse contrato, como eu falei, a razão de existir a rebus sic stantibus não é que se resolva o contrato, mas sim que se possa as partes manter o contrato para que nenhuma das duas sejam prejudicadas. Mas isso não é obrigatório. Então, as partes podem querer revisar. Então, eu vou ler os artigos aqui, fazendo essa diferença entre um e outro. O artigo 477 do Código Civil diz assim, não é o 477, é o 478, estou falando 477, mas é o 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar, olha os requisitos, excessivamente onerosa, mas ele fala se a prestação de uma das partes, parece aqui na interpretação que você só teria direito à onerosidade excessiva se você provar que a prestação só de uma das partes ficou onerosa. Tipo assim, só para mim, como inquilina, nesse contrato de locação, é que eu fui prejudicada. A imobiliária não, que ela vai receber de todo jeito. Numa situação de crise, gente, o pressuposto do inadimplemento involuntário é que ele ataca objetivamente os dois. Então, a parte credora também vai ser prejudicada. Então, vamos lá. E aí já começa aqui críticas doutrinárias a respeito disso aqui. Entenda-se que não é, eu não tenho que provar que só eu fui prejudicado, porque pode ser também que a outra parte foi prejudicada. Então, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o que é extraordinário? Fora da ordem normal das coisas, né? Fora de um controle humano. Imprevisível, que não pode se prever, que é o caso fortuito ou força maior,
poderá o devedor pedir. Poderá. Ele pode pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação. Isso é questão processual. Vamos lá. O que faz a resolução? Qual a vantagem de eu pedir a resolução do contrato? Ah, tá, eu estou numa situação X e eu quero resolver o contrato. Essa é outra crítica que a doutrina faz. Veja bem, se eu já estou numa situação ruim, que eu fui desempregada, não tem condição de pagar esse aluguel, eu ainda vou resolver esse contrato, isso pode ser muito mais oneroso para mim. Olha só, o que decorre uma resolução do contrato de aluguel? Mudança, despesa com mudança e outra coisa, a resolução, pela lei, dá direito à outra parte à multa rescisória. Você vai pagar a multa rescisória de todo jeito. A única coisa que você pode conseguir no juiz é diminuir o valor dessa multa. Então, os efeitos da resolução, o primeiro deles é a multa rescisória. Se o seu contrato tiver cláusula penal, possivelmente também você vai ter que pagar. O que pode acontecer é você pedir essa resolução em juízo para que diminua esse valor diante da sua realidade financeira. Ótimo. O ideal é que se aplicasse o 479. Mas aqui, de novo, poderá, ele não obriga. Olha, veja bem. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu. O réu é que tem que querer. Quem que é o réu? Contra quem você quer obrigar a revisar esse contrato, diminuir para você o valor da parcela. Mas ele não é obrigado. Veja bem, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições de contrato. Ele é que tem que concordar. Bom, só tem um detalhe. Eu vou falar só até esse artigo aqui. É possível, né? Era possível a gente reclamar isso para o juiz quando a parte não queria essa resolução, invocar o artigo 479 e já pedir para o juiz a revisional dos contratos, né? E o juiz, ele, na sua sentença, mesmo que o réu aqui, porque eu vou repetir, o artigo diz, a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente. Então, parte do pressuposto que o réu é que quereria ou teria esse direito de querer modificar isso. Porém, os juízes teriam essa possibilidade de dar uma sentença já fazendo essa revisional, com o objetivo de quê? De alcançar esse equilíbrio econômico entre as partes, né? Então, mesmo que uma parte, mesmo que o réu não concordasse com isso, repetindo, o juiz poderia, na hora que a gente entrava com uma ação dessa de revisional de contratos, né? Ele mesmo poderia ali e dar essa solução, dar a sentença favorável para quem estava pedindo pedindo essa revisional, mesmo com a negativa do réu. O que acontece? Acontece que o ano passado foi editada uma lei, quem tiver curiosidade, dá uma lida nela, Lei 13.874, de 2019. Vou repetir. 13.874, de 2019. E essa lei é muito polêmica. Tem um artigo dela que eu acho importante, que conversa com essa matéria que a gente está falando, que é o artigo 421. Quem quiser dar uma lida nele. Essa lei é conhecida como Lei da Liberdade Econômica. E essa lei é uma lei especial e ela alterou muito do que se fazia nessa parte de onerosidade excessiva. Segundo essa lei, vigora o princípio da não intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. O que significa isso? O juiz ele só poderia agora, desde 2019, fazer a revisão que a gente pedia, mesmo com a recusa do réu, em situações extremamente excepcionais. Porque essa lei revogou a parte geral de que era mais simples para o juiz, tentando corrigir e manter o contrato, que é o objetivo, a natureza do contrato, é manter o contrato e dar uma sentença permitindo a revisional mesmo com a negativa do réu. Na prática, isso não pode mais.
Resumindo, é isso. Ou seja, o réu é que tem que querer a revisional. Não é mais eu exigir, mesmo como consumidora, tá? Porque essa lei 3.874 de 2019, ela visa o quê? Ela é uma lei que, quando ela permite a liberdade econômica, ela inclui o consumidor. O consumidor está no mercado porque ele quis. É a questão da vontade que eu falei no início, convergente. Pessoal, eu fui avisada aqui que está terminando o meu tempo da aula. Eu tenho mais 4 minutos. Então, eu vou retomando alguns temas para a gente fechar essa parte. Eu não falei do artigo 480, então vai ficar faltando aqui terceiro C, 480 do Código Civil, e eu falei até esse pedacinho aqui. Mas vamos lá, vamos revisar algumas coisas aqui. Primeiro, que eu quero que vocês entendam, que a execução de um contrato pode ser imediata, diferida ou continuada em trato sucessivo. Eu só aplico a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva nas execuções diferidas ou continuadas ou de trato sucessivo. Por que eu disse no início que a teoria da imprevisão não se confunde com a onerosidade excessiva? Vamos lá. Como eu dei aula do Código Civil agora, resumindo. Vou resumir. Vamos pegar aqui bem básico. O que eu preciso provar para o juiz para pedir uma resolução de um contrato ou até uma revisional de contrato? Eu preciso provar um fato superveniente, ou seja, que esse fato aconteceu depois que eu contratei e esse fato foi imprevisível. Esse fato superveniente e imprevisível me onerou e eu não tenho como continuar o contrato. Então, são 3 elementos no Código Civil. Fato superveniente, que veio depois de eu fazer o contrato, imprevisível e que me afetou financeiramente. Por isso que me tornou oneroso continuar com esse contrato. Qual a consequência jurídica disso? Se eu tivesse esses 3 elementos, repetindo, fato superveniente depois da formação do contrato, imprevisível, não tinha como prever, me onerou, financeiramente não consigo manter. Consequência jurídica, 2. Ou eu peço a resolução, mas na resolução do contrato eu devolvo o apartamento, vamos pegar o exemplo da locação, e a imobiliária volta a ter o apartamento, que é o status quo anterior, a situação social das partes anterior, e eu vou pagar as consequências jurídicas dessa resolução, que é a multa rescisória e etc. Porém, no CDC, Código de Defesa do Consumidor, o que eu preciso provar para poder pedir uma resolução ou uma revisional do contrato? Por exemplo, artigo 14 do CDC. Quem tiver curiosidade, leia esse artigo. Eu não preciso provar fato imprevisível. Basta eu provar um fato superveniente à formação do contrato que tornou para mim a coisa extremamente onerosa. Por isso que eu estou falando para vocês que a imprevisão é diferente da onerosidade. No Código Civil, para eu conseguir resolver esse contrato, diminuir minha multa rescisória, minha cláusula penal, ou revisar, eu preciso do fato superveniente, a imprevisão e a onerosidade. No CDC, eu preciso provar apenas o fato superveniente e a onerosidade. Esse fato superveniente tornou para mim muito caro continuar com esse contrato. Eu não preciso provar a teoria da imprevisão. É muito mais fácil pelo CDC. Resumindo. Voltando. Então, são situações diferentes. Então, a teoria da imprevisão, repetindo, requer superveniência. Essa superveniência, se me onera, é porque ela altera a base econômica objetiva do contrato. Ela altera essa balança econômica do contrato. Por isso que torna para mim onerosamente excessivo, certo? Bom, não confunda a teoria da imprevisão com lesão, que a gente vai falar na próxima aula, que é um dos casos da rescisão. A lesão está no artigo 157 do Código Civil. Se ela está no artigo 157 do Código Civil, a lesão é um caso de anulabilidade do contrato.